Um milionário viúvo contrata uma jovem para cuidar de seus filhos, mas fica chocado com o que ela faz. A chuva caía pesada naquela noite, transformando as ruas da cidade em um caos de buzinas, faróis embaçados e água acumulada nas calçadas. Gabriel Antunes não tinha paciência para aquele tipo de coisa. O trânsito parado, os limpadores de para-brisa lutando contra as gotas insistentes e a sensação de que ele estava perdendo tempo eram o suficiente para deixá-lo irritado. Olhou para o relógio no painel do carro e bufou. Mais um compromisso. Perdido. Ele girou o volante, tentando escapar do congestionamento, mas assim que entrou em uma rua menos movimentada, o carro começou a dar sinais de que algo estava errado. Primeiro, um leve engasgo no motor. Depois, um barulho estranho, como se algo estivesse arranhando por dentro. Gabriel franziu a testa e praguejou baixo. Antes que pudesse reagir, o carro simplesmente morreu. Nenhum sinal de vida. Ele apertou o botão de partida várias vezes, mas nada aconteceu. Ótimo. Isso só pode ser brincadeira. Pegou o celular, mas a bateria estava nos últimos 2%. Nenhum sinal de carregador por perto. Como alguém que comandava um império empresarial, lidava com reuniões de alto nível e tomava decisões milionárias, conseguia se esquecer de carregar o próprio celular. Irritado, jogou o aparelho no banco do passageiro e olhou ao redor. As luzes dos postes lançavam um brilho fraco sobre a rua quase deserta, mas uma vitrine iluminada chamou sua atenção. Era uma livraria. Pequena, discreta, mas com um ar aconchegante. O letreiro azul vibrante contrastava com o tom amarelado das lâmpadas que iluminavam o interior. Gabriel nunca foi do tipo que entrava em livrarias. Seu mundo era outro, mas sem opção melhor, e já sentindo as gotas de chuva escorrendo pelo colarinho da camisa, decidiu que poderia pelo menos se abrigar enquanto pensava no que fazer. Assim que empurrou a porta de vidro, um sino tilintou suavemente no alto. O cheiro de papel e café fresco preencheu o ambiente, trazendo um tipo de tranquilidade inesperada. Era um lugar organizado, mas sem parecer impessoal. Prateleiras de madeira exibiam livros de todos os tipos, e uma mesinha no canto carregava uma pilha deles, acompanhada de uma xícara fumegante. "Boa noite", disse uma voz feminina. Ele se virou e viu a mulher que estava atrás do balcão. Não esperava que uma simples saudação tivesse tanto impacto, mas por algum motivo, teve a impressão de que aquela voz mudaria sua vida. Ela tinha cabelos castanhos presos de qualquer jeito em um coque frouxo, e alguns fios rebeldes caíam ao redor do rosto. Os olhos brilhavam com um misto de curiosidade e simpatia, e havia algo nela que passava uma sensação de acolhimento, como se ele tivesse entrado em outro universo. "Boa noite", respondeu, um pouco hesitante. "Meu carro quebrou bem aqui na frente, e achei que poderia esperar um pouco até resolver o problema." Ela sorriu. Um sorriso real, sem aquela formalidade forçada que Gabriel estava acostumado a ver nas pessoas ao seu redor. "Claro. Quer um café? Está uma noite horrível lá fora." Ele abriu a boca para recusar, por puro reflexo, mas algo nele o impediu. Em vez disso, assentiu. Seria ótimo. Ela saiu de trás do balcão e desapareceu por um momento nos fundos da loja. Gabriel aproveitou para olhar ao redor. O lugar era pequeno, mas cada detalhe parecia contar uma história. Fotografias em preto e branco enfeitavam uma das paredes, e havia uma estante dedicada a edições antigas, algumas com capas gastas pelo tempo. "Aqui está", disse ela, reaparecendo com uma xícara nas mãos. "Não sei se você gosta de café forte, mas esse é o melhor da casa." Ele aceitou a xícara e sentiu o calor agradável se espalhar pelos dedos. Experimentou um gole e precisou admitir que era realmente bom. "Obrigado, Elisa", disse ela, completando a frase como se já soubesse o que ele ia perguntar. "Gabriel." Ela sorriu de novo, e pela primeira vez naquela noite, ele se sentiu bem. Não era o típico encontro que alguém planejava. Não tinha luxo, não tinha formalidades, não tinha nada que lembrasse a vida que ele levava. Mas por algum motivo sentiu que aquela noite chuvosa, que começou como um transtorno,
acabaria sendo algo muito maior do que ele poderia imaginar. Gabriel não voltou para a livraria no dia seguinte, nem no outro. Tentou se convencer de que aquela noite chuvosa tinha sido um acaso, um momento que não se repetiria. Mas, por algum motivo, a lembrança daquele lugar ficou presa na sua mente. O cheiro do café, a forma como a luz das lâmpadas deixava o ambiente aconchegante e, principalmente, o sorriso de Elisa. Não era apenas um sorriso, era um jeito de olhar, de estar presente, de fazer alguém se sentir bem-vindo sem precisar de esforço. Ele tentou ignorar, mas depois de uma semana, sem perceber, dirigiu até lá de novo. Dessa vez, sem nenhuma desculpa para entrar. A livraria estava exatamente como ele lembrava. O sino na porta tocou quando ele entrou, e Elisa ergueu, os olhos do livro que estava lendo atrás do balcão. Por um segundo, parecia surpresa, mas logo sorriu de novo, como se já esperasse que ele voltasse. Gabriel hesitou antes de dar alguns passos para dentro, sentindo-se meio deslocado. Não sabia bem o que estava fazendo ali. Não precisava de um livro, não precisava de café. Mas por alguma razão, precisava estar ali. Elisa não perguntou por que ele tinha voltado, não fez nenhum comentário sobre a última vez. Simplesmente se levantou e foi até a estante pegando um livro. Entregou para ele sem dizer nada. Ele olhou a capa. Era um romance. Franziu a testa. Gabriel nunca tinha lido um romance. Seus livros eram todos técnicos, sobre negócios, sobre finanças, sobre como tomar decisões estratégicas. Livros que ensinavam algo útil, não histórias fictícias que pareciam distrações. Mas ele aceitou o livro, e antes que percebesse, estava sentado em uma das poltronas no canto da livraria. Elisa voltou para trás do balcão, pegou seu próprio livro e continuou a leitura. O silêncio entre eles não era incômodo. Pelo contrário, parecia confortável. Pela primeira vez em muito tempo, Gabriel não sentiu necessidade de checar e-mails, de atender ligações, de resolver problemas. Apenas ficou ali, virando as páginas sem perceber quanto tempo passava. Os dias seguintes foram parecidos. Gabriel aparecia sem avisar, escolhia um livro que Elisa indicava e ficava ali por um tempo. Às vezes, trocavam algumas palavras. Às vezes, apenas ficavam em silêncio. Ele começou a perceber pequenos detalhes sobre ela. Como franzia a testa quando estava concentrada. Como mexia nos óculos mesmo quando não precisava. Como mordia o lábio inferior ao pensar. Eram coisas simples, mas ele se pegou notando todas elas. E sem perceber, começou a esperar ansioso pelo momento de voltar. Quando se deu conta disso, tentou lutar contra a sensação, mas já era tarde demais. Naquele dia, a chuva voltou a cair forte. Quando Gabriel entrou na livraria, Elisa já estava guardando algumas coisas, pronta para fechar. Mas, ao vê-lo, parou. Ele ficou parado perto da porta, com a camisa encharcada e o cabelo pingando. Não disse nada. Nem ela. Apenas pegou uma toalha e entregou para ele. Gabriel aceitou, secando o rosto. Algo estava diferente naquela noite. O silêncio entre eles carregava algo novo, algo que ele não conseguia explicar. Quando os olhos dela encontraram os dele, ele soube. Não havia necessidade de palavras. Aproximou-se devagar, sentindo o coração acelerar de um jeito que não era normal para ele. Elisa não recuou, mas também não avançou. Apenas ficou ali, esperando. Ele hesitou. Por um segundo, pensou que talvez estivesse interpretando errado. Mas então ela sorriu, e Gabriel soube que não estava. Ele ergueu a mão, tocando o rosto dela com cuidado. Elisa fechou os olhos por um instante, inclinando-se levemente contra o toque. Foi a resposta que ele precisava. Sem pressa, Gabriel aproximou o rosto, sentindo a respiração dela se misturar com a dele. O primeiro beijo foi lento, cuidadoso, mas ao mesmo tempo carregado de algo que nenhum dos dois poderia explicar. Depois disso, tudo mudou. Gabriel passou a frequentar a livraria todos os dias, sem mais desculpas, sem mais pretextos.
Elisa não perguntou o que aquilo significava, e ele não se preocupou em dar um nome para o que estava acontecendo. Apenas aconteceu. Entre conversas sobre livros, cafés divididos e olhares que falavam mais do que palavras, eles foram se aproximando cada vez mais. Gabriel nunca tinha conhecido alguém como Elisa. Ela não tentava impressioná-lo, não se importava com sua fortuna, não estava interessada no seu sobrenome. Ela via Gabriel, não o empresário. E pela primeira vez, ele gostava disso. As semanas passaram, e Gabriel percebeu que a livraria tinha se tornado seu lugar favorito. Não importava quantas reuniões tivesse no dia, sempre arranjava tempo para passar lá. Era um refúgio, um mundo diferente do que ele conhecia. Mas mais do que isso, era onde Elisa estava. E onde ela estava, ele queria estar. Certa noite, quando já estavam fechando, ela pegou um livro e entregou para ele. Gabriel estranhou. Nunca a tinha visto dar um livro sem um motivo. Quando olhou a capa, entendeu. Era um romance sobre dois estranhos que se encontravam por acaso e descobriam um sentimento inesperado. Gabriel olhou para Elisa, que apenas sorriu. Ele não precisou perguntar o que aquilo significava. Já sabia. E foi nesse momento que percebeu. Não era mais apenas um acaso. O que tinha começado com um carro quebrado e uma xícara de café, agora era algo muito maior. Ele não planejou, não escolheu, mas estava ali. E pela primeira vez, Gabriel Antunes, o homem acostumado a controlar tudo, simplesmente se permitiu sentir. Gabriel nunca foi do tipo que acreditava em casamento. Para ele, relacionamentos eram instáveis, passageiros, algo que eventualmente se desgastava. Passou a vida vendo contratos serem assinados e depois rompidos, parcerias desfeitas por falta de interesse ou por conveniência. Mas com Elisa foi diferente. Não houve planejamento, cálculos ou medo. Em algum momento, entre os cafés na livraria e as conversas sobre histórias que ele nunca teria lido por conta própria, ele percebeu que não queria mais passar um único dia sem ela. E então, sem rodeios ou grandes discursos, apenas olhou para ela uma noite e perguntou se queria se casar com ele. Simples assim. Elisa riu, surpresa com a pergunta direta, mas depois apenas sorriu. Não precisou pensar muito. A resposta veio fácil, natural, como tudo entre eles. Pouco tempo depois, estavam de pé diante de um juiz, sem festas grandiosas ou convidados ilustres. Gabriel poderia ter organizado um evento luxuoso, mas Elisa não queria isso. Ela queria algo simples, real, sem protocolos ou aparências. E ele queria o que a fizesse feliz. Vestindo um vestido leve, sem exageros, ela disse sim, com os olhos brilhando. E Gabriel, pela primeira vez na vida, sentiu que pertencia a algum lugar. A vida de casado veio com ajustes. Gabriel estava acostumado à rotina rígida dos negócios, a horários cronometrados e decisões que envolviam milhões. Elisa, por outro lado, gostava de andar descalça pela casa, de deixar livros espalhados por todos os cantos e de fazer perguntas sobre as coisas mais simples do mundo, como se tudo ao redor tivesse uma história escondida. No início, ele estranhou. Depois, percebeu que isso tornava tudo mais leve. A casa, antes tão organizada e séria, passou a ter cor, música, cheiros diferentes. A presença de Elisa transformou tudo ao redor, e ele não se importou nem um pouco. O primeiro filho veio antes do que imaginavam. Lucas nasceu em uma manhã chuvosa, do jeito que a história deles tinha começado. Gabriel segurou o bebê nos braços e sentiu algo que nunca havia sentido antes. Era assustador e, ao mesmo tempo, incrível. De repente, tudo o que ele tinha conquistado na vida parecia pequeno perto daquela nova responsabilidade. Elisa, por sua vez, parecia ter nascido para aquilo. O jeito como segurava Lucas, como acalmava o choro com apenas um sussurro, fez Gabriel perceber que ele ainda tinha muito a aprender. Mas uma coisa era certa. Ele estava disposto a ser o melhor pai possível. Os anos passaram, e a família cresceu. Depois de Lucas vieram os gêmeos, Henrique e Mariana,
E por último, Sofia, a mais nova. A casa ficou ainda mais cheia, ainda mais bagunçada, ainda mais viva. Gabriel, que antes se preocupava com planilhas e investimentos, agora se via ajudando com trabalhos de escola, assistindo desenhos que ele nunca teria parado para ver sozinho e sendo acordado no meio da noite por crianças que tinham pesadelos. Ele não era perfeito. Às vezes o trabalho o consumia, e ele se pegava distante, preso no mundo dos negócios. Mas Elisa sempre estava ali para lembrá-lo do que realmente importava. Ela fazia questão de manter tradições simples, como jantares juntos, histórias antes de dormir e pequenas viagens de fim de semana. Gabriel, que antes achava que tempo era dinheiro, começou a entender que tempo também era vida. Os melhores momentos não estavam nas reuniões ou nas conquistas empresariais, mas nos domingos preguiçosos no sofá, nas risadas à mesa, nos abraços apertados sem motivo. E quanto mais ele se envolvia, mais percebia que sua maior conquista não estava nos negócios, mas dentro daquela casa. A cada ano que passava, ele via seus filhos crescerem e se tornarem pessoas incríveis. Lucas era inteligente e questionador, sempre querendo entender como o mundo funcionava. Henrique e Mariana, os gêmeos, eram inseparáveis, bagunceiros, cheios de energia. E Sofia, a mais nova, era doce e encantadora, capaz de derreter qualquer resistência que Gabriel tentasse manter. Ele se pegou olhando para eles muitas vezes, sentindo um orgulho que não cabia no peito. E sabia que nada disso teria sido possível sem Elisa. Ela era o coração daquela família, a base que mantinha tudo de pé, o jeito como ela olhava para cada um deles, como conhecia cada detalhe, cada mania, fazia Gabriel se perguntar como tinha tido tanta sorte de encontrá-la naquela noite chuvosa. Se não fosse pelo carro quebrado, talvez nunca tivesse entrado naquela livraria. Talvez nunca tivesse sentido tudo aquilo. Era estranho pensar em como um detalhe tão pequeno tinha mudado completamente sua vida. Mas Gabriel não era o único que pensava nisso. Às vezes, Elisa o observava de longe, enquanto ele brincava com as crianças ou tentava ajudar em alguma tarefa doméstica que claramente não era seu forte, e sorria. Ela sabia que tinha encontrado algo raro. Não era perfeito, mas era real. E era exatamente isso que fazia valer a pena. A tosse começou como algo pequeno, quase imperceptível. Elisa sempre foi saudável, raramente ficava doente. Então, quando Gabriel a viu tossir pela primeira vez, não deu muita atenção. Era apenas uma gripe, ele pensou. Algo passageiro. Mas os dias passaram, e ao invés de melhorar, ela começou a parecer mais cansada. No começo, culpou a rotina agitada, os filhos, as noites mal dormidas. Gabriel notou que ela já não sorria com a mesma frequência, que sua energia estava diferente. Mas toda vez que ele perguntava, Elisa minimizava. Dizia que estava bem, que era apenas cansaço. Até que uma noite, no meio de uma conversa qualquer, ela perdeu o fôlego de repente, segurando o peito como se o ar tivesse sumido. Gabriel entrou em alerta na hora. Levou Elisa para o hospital sem esperar mais um segundo. Durante o caminho, segurou sua mão com força, dizendo que estava tudo bem, que não era nada sério, que logo estariam em casa. Mas a preocupação já estava ali, crescendo como um nó, apertado em seu peito. No hospital, fizeram exames, colheram sangue, tiraram radiografias. Gabriel esperou de pé, andando de um lado para o outro, sentindo o tempo se arrastar de um jeito cruel. Ele queria respostas. Queria ouvir do médico que tudo não passava de um susto. Mas quando finalmente chamaram seu nome e ele viu o olhar do doutor, soube que não era um susto. Era algo muito pior. O diagnóstico veio como um soco. Elisa tinha uma doença grave, algo que se espalhava rápido, que consumia por dentro sem aviso. Gabriel não queria ouvir. Tentou argumentar, perguntou sobre tratamentos, sobre opções, sobre o que poderiam fazer, mas as palavras do médico eram cuidadosas demais, como se ele estivesse escolhendo a melhor forma de dizer que não havia muito a ser feito. Elisa ficou em silêncio. Não chorou, não se desesperou.
apenas segurou a mão de Gabriel e apertou, como se estivesse dizendo sem palavras que eles enfrentariam aquilo juntos. Mas ele não queria aceitar. Não podia. Os dias seguintes foram uma batalha. Gabriel usou toda a sua influência, todo o seu dinheiro, todas as conexões que tinha para buscar alternativas. Consultou os melhores especialistas, procurou tratamentos experimentais, gastou quantias absurdas tentando encontrar uma solução. Elisa, por outro lado, parecia mais preocupada com ele do que consigo mesma. Ela sabia que Gabriel não aceitava perder, que sempre encontrou uma forma de virar o jogo, mas dessa vez ele estava lutando contra algo que não podia controlar. E isso o deixava em pedaços. As crianças começaram a perceber que algo estava errado. No começo foi Lucas quem perguntou por que a mãe estava sempre tão cansada. Henrique e Mariana tentavam animá-la, enchendo-a de desenhos e histórias. Sofia, tão pequena, apenas se aninhava em seu colo, sentindo que algo estava diferente, mesmo sem entender o que era. Elisa fazia de tudo para manter a normalidade, para não deixar que o medo tomasse conta da casa. Mas Gabriel via nos olhos dela. Via o desgaste. Via o quanto estava difícil. E aquilo o destruía um pouco mais a cada dia. Chegou um momento em que Elisa já não conseguia esconder. As crises de dor se tornaram mais frequentes. As forças foram desaparecendo. Gabriel passou a dormir ao lado dela todas as noites, segurando sua mão, como se pudesse mantê-la ali apenas por querer muito. Ele prometeu que ficaria tudo bem, que encontrariam uma forma, que ela não iria a lugar nenhum. Mas no fundo, ele sabia que não era verdade. Na última noite, ela pediu algo que quebrou Gabriel por dentro. Queria ver os filhos dormindo. Ele a ajudou a caminhar até o quarto das crianças, e juntos ficaram ali, observando cada um deles. Lucas, com seus livros espalhados na cama. Mariana e Henrique, embolados um no outro, inseparáveis até dormindo. Sofia, abraçada ao seu ursinho, respirando de forma tranquila. Elisa sorriu, mesmo cansada, e disse que eles eram sua maior felicidade. Gabriel não conseguiu falar. Apenas segurou Elisa com força, como se pudesse impedir o inevitável. Na manhã seguinte, ela se foi, sem dor, sem sofrimento. Apenas partiu, deixando um vazio impossível de preencher. Gabriel ficou ali, sentado ao lado dela, incapaz de aceitar que a pessoa que trouxe luz para sua vida agora era apenas ausência. Ele sentiu o mundo desmoronar. Sentiu-se impotente, pequeno, fraco. Os filhos choravam. A casa estava em silêncio. E tudo o que restava era um eco da vida que tinham construído juntos. Ele não sabia como seguir em frente. Não sabia se era possível. Só sabia que, a partir daquele momento, nada nunca mais seria o mesmo. A casa parecia um lugar diferente. Antes, cada canto era cheio de vida, de risadas, de vozes misturadas falando ao mesmo tempo. Agora, tudo estava quieto demais. O silêncio pesava como um bloco de concreto sobre os ombros de Gabriel. Ele sentia como se tivesse sido arrancado de um mundo e jogado em outro onde nada fazia sentido. Nos primeiros dias depois que Elisa se foi, ele não chorou. Não porque não sentia, mas porque simplesmente não conseguia. As lágrimas ficaram presas em algum lugar dentro dele, enquanto a dor se transformava em um vazio impossível de explicar. As crianças estavam perdidas. Lucas tentava ser forte, mas Gabriel via que ele estava lutando contra a própria dor do jeito que podia. Henrique e Mariana perguntavam quando a mãe voltaria, como se tudo não passasse de um pesadelo do qual poderiam acordar. Sofia, tão pequena, apenas olhava ao redor com os olhos cheios de perguntas que ninguém sabia responder. Gabriel queria dizer algo. Queria ser o pai que eles precisavam, mas as palavras não saíam. No fundo, ele não sabia como ser forte para eles quando ele mesmo se sentia quebrado por dentro. A solução que encontrou foi se afundar no trabalho. Passou a sair de casa cada vez mais cedo e voltar cada vez mais tarde. A empresa se tornou um refúgio, um lugar onde ele não precisava lidar com o que sentia,
onde as pessoas falavam sobre números, contratos, negócios e não sobre Elisa. No escritório, ninguém perguntava se ele estava bem. Ninguém tentava falar sobre sentimentos. Era exatamente disso que ele precisava. Algo que o afastasse do caos que sua casa tinha se tornado. Mas fugir não resolvia nada. As crianças começaram a sentir sua ausência, e o que antes era tristeza foi se transformando em revolta. Lucas foi o primeiro a mudar. Ele já era um garoto fechado, mas agora estava sempre irritado, respondendo mal, evitando olhar para o pai. Henrique e Mariana passaram a aprontar, testando limites de todas as formas possíveis. Sofia, pequena demais para entender, apenas perguntava, pela mãe todos os dias, sem saber que sua inocência só fazia o coração de Gabriel doer mais. A governanta da casa, Dona Célia, tentava segurar tudo, mas era impossível. As babás contratadas não duravam. Algumas desistiam em poucos dias, outras em semanas, mas nenhuma ficava tempo suficiente para criar uma conexão com as crianças. Nenhuma delas conseguia lidar com Lucas, que fazia questão de afastar qualquer um que tentasse se aproximar. Gabriel não percebia isso, ou talvez apenas não queria perceber. Para ele, tudo estava quebrado, e não havia nada que pudesse consertar. Os jantares, que antes eram barulhentos e cheios de conversas, se tornaram silenciosos e mecânicos. Gabriel comia rápido, olhando o celular, respondendo e-mails sem prestar atenção em nada. As crianças sentavam à mesa, mas ninguém falava. Henrique e Mariana sussurravam entre si. Sofia brincava com os talheres. E Lucas apenas ficava lá, olhando para o prato sem comer. Até que, uma noite, ele falou algo que quebrou a barreira que Gabriel vinha tentando construir. Você acha que trabalhar até tarde vai trazer a mamãe de volta? A frase caiu como um soco. Gabriel levantou os olhos e encontrou o olhar do filho. Mais velho, cheio de raiva, de mágoa, de algo que ele não soube identificar. Por um instante, quis responder. Quis dizer que estava fazendo o melhor que podia. Mas nada saiu. Lucas se levantou da mesa e saiu, deixando o pai ali, parado, sentindo pela primeira vez que talvez estivesse falhando de um jeito que nunca poderia consertar. Mas mesmo assim, ele não mudou. Não naquela noite, nem nos dias seguintes. Em vez de tentar resolver, Gabriel se fechou ainda mais. Criou um muro invisível entre ele e tudo ao redor. Começou a sair antes das crianças acordarem e voltar quando já estavam dormindo. Evitava perguntas, evitava sentimentos, evitava qualquer coisa que o fizesse encarar a dor de frente. Se alguém dissesse que ele estava se tornando frio, ele não se importaria. Para Gabriel, aquilo não era frieza. Era sobrevivência. Lucas nunca foi o tipo de garoto que causava problemas. Sempre foi mais quieto, observador. Alguém que gostava de ficar no canto dele enquanto os irmãos faziam bagunça pela casa. Mas depois da morte de Elisa, tudo mudou. O garoto que antes preferia, silêncio agora fazia questão de ser ouvido, mas não com palavras, com atitudes. No começo, eram pequenas coisas. Responder a Dona Célia de um jeito grosso, sair da mesa sem terminar o jantar, bater a porta do quarto com força. Pequenos sinais que Gabriel ignorou, ou talvez simplesmente não quis enxergar. Mas o tempo foi passando, e a revolta de Lucas cresceu como um incêndio sem controle. Na escola, as reclamações começaram a chegar. Primeiro foram os professores dizendo que ele não prestava mais atenção nas aulas. Depois, vieram os avisos sobre respostas agressivas, trabalhos não entregues, desinteresse completo. Mas o que realmente fez Gabriel perceber que algo estava errado foi a primeira briga. O diretor ligou para avisar que Lucas tinha se metido em uma confusão com outro aluno. Gabriel foi até lá com pressa, esperando encontrar um filho arrependido, talvez assustado com o que tinha feito. Mas quando chegou, encontrou Lucas encostado na parede da secretaria, os braços cruzados, o rosto fechado, como se não se importasse com nada. O que aconteceu? Gabriel perguntou, esperando que o filho pelo menos tentasse se explicar. Lucas apenas deu de ombros. No caminho de volta para casa, Gabriel tentou puxar conversa, tentou perguntar por que ele estava agindo daquele jeito. Mas tudo que recebeu
Em resposta, foi silêncio. Lucas olhava pela janela do carro, fingindo que o pai nem estava ali. Gabriel queria insistir, queria entender, mas não sabia por onde começar. E no fundo, talvez ele já soubesse a resposta. O problema não era a escola, nem os professores, nem os colegas. O problema era algo que nem ele sabia como resolver. As brigas continuaram. Na escola, com os irmãos, com qualquer um que tentasse se aproximar. Lucas estava sempre pronto para desafiar, para testar limites, como se quisesse ver até onde podia ir antes que alguém o impedisse. Mas o que mais doía era a forma como ele olhava para o pai. Não havia mais respeito, nem admiração. Só raiva. Raiva por Gabriel não estar ali quando ele mais precisou. Raiva por ele fingir que tudo estava normal quando claramente não estava. Raiva por ele continuar a vida como se Elisa nunca tivesse existido. Em uma noite, a tensão explodiu, de vez. Henrique e Mariana estavam brincando na sala quando um deles esbarrou em Lucas sem querer. Foi um acidente bobo, algo que normalmente acabaria com um pedido de desculpas e pronto. Mas Lucas se virou, empurrou o irmão com força e gritou algo, que fez a casa inteira parar. Sofia começou a chorar, assustada. Dona Célia tentou intervir, mas Lucas simplesmente pegou as chaves da porta e saiu correndo para a rua. Gabriel nem pensou antes de ir atrás. Ele encontrou Lucas algumas quadras depois, sentado na calçada, chutando uma pedra sem parar. Parou ao lado do filho, mas não disse nada de imediato. Apenas ficou ali, esperando. Depois de alguns minutos, Lucas soltou um suspiro pesado. "Você nem liga, né?" A voz dele saiu baixa, mas cheia de rancor. Gabriel franziu a testa. "Nem parece que a mamãe morreu. Você só finge que nada aconteceu." Aquilo bateu forte. Gabriel sentiu o estômago revirar, mas não conseguiu responder. Ele queria dizer que sentia tanto quanto o filho, que não passava um dia sem pensar em Elisa. Mas, ao mesmo tempo, sabia que Lucas não acreditaria. Como poderia, se tudo que Gabriel fazia era se esconder no trabalho e evitar qualquer conversa sobre ela? "Eu não estou fingindo, Lucas." Foi tudo que conseguiu dizer. Lucas riu, mas não foi um riso de verdade. Foi amargo, quase cruel. "Claro que não. Por isso você nunca está em casa. Por isso a gente tem babás novas toda semana. Por isso eu sinto que estou morando com um estranho." Gabriel não tinha resposta para aquilo, porque no fundo, Lucas estava certo. A casa dos Antunes já tinha visto muitas babás irem e virem. Algumas ficavam uma semana, outras desistiam no primeiro dia. Nenhuma delas conseguia lidar com Lucas e sua rebeldia, com os gêmeos e suas travessuras, com Sofia e suas perguntas sem fim. Mas o maior problema era Gabriel. Ele não fazia questão de conhecer as funcionárias, não queria se envolver, apenas assinava os cheques no final do mês e seguia sua rotina. Para ele, nenhuma delas era importante. Até Laura Mendes aparecer. Ela chegou sem aviso, sem formalidades, sem aquele ar frágil que tantas outras demonstravam no primeiro dia. Vestia roupas simples. O cabelo estava preso de um jeito desajeitado, e os olhos carregavam uma firmeza incomum. Dona Célia, que já estava acostumada com o entra e sai de candidatas, a recebeu com ceticismo. Gabriel nem estava em casa quando ela chegou. E se estivesse, provavelmente teria dado a mesma resposta automática. Se quiser tentar, boa sorte. Porque até aquele momento, ele achava que ninguém conseguiria dar conta daquela casa bagunçada e cheia de problemas. Na primeira manhã, Laura não perdeu tempo tentando conquistar as crianças com palavras gentis ou promessas vazias. Ela sabia que eles estavam acostumados com isso. Em vez disso, observou. Viu como Sofia testava limites, como Mariana e Henrique competiam por atenção, e principalmente como Lucas se mantinha à parte, desafiador, pronto para rejeitar qualquer um que tentasse se aproximar. No café da manhã, enquanto as crianças falavam alto e bagunçavam a mesa, ela apenas pegou um prato e se sentou. Comeu sem pressa, sem olhar para ninguém. E isso, mais do que qualquer outra coisa, chamou a atenção deles. Foi Sofia quem quebrou o silêncio primeiro. "Você não vai mandar a gente se comportar?"
Laura deu de ombros, pegando mais uma fatia de pão. Não sou eu que vou limpar a sujeira depois. Vocês que sabem. Os gêmeos se entreolharam estranhando. As outras babás sempre tentavam impor regras, sempre falavam sobre educação, sobre bom comportamento. Mas Laura não parecia se importar. Sofia, confusa, olhou para os irmãos antes de empurrar o copo de suco de propósito. O líquido escorreu pela mesa e pingou no chão. Agora você vai brigar? Perguntou, esperando a reação de sempre. Laura suspirou e olhou para ela como se estivesse diante de uma escolha muito óbvia. Você vai limpar? Ou prefere passar o resto do dia com o pé grudando no chão? Sofia franziu a testa. As outras babás teriam se desesperado, teriam tentado controlar tudo. Mas Laura simplesmente deixou o problema ser delas. E isso, por alguma razão, fez as crianças começarem a prestar atenção nela. Lucas, no entanto, não se impressionou. Para ele, Laura era só mais uma. Uma que logo perceberia que aquele lugar era insuportável e pediria demissão. No almoço, enquanto os irmãos se empolgavam conversando com ela, ele apenas comeu em silêncio. Até que Laura olhou para ele diretamente. Você sempre faz essa cara de tédio ou é só quando tem gente nova na casa? Os gêmeos arregalaram os olhos. Sofia prendeu o riso. Nenhuma babá falava daquele jeito com Lucas. Ele levantou os olhos, pronto para responder algo. Grosseiro, mas Laura já tinha voltado a comer como se nada tivesse acontecido. Pela primeira vez em muito tempo, ele ficou sem resposta. Gabriel só encontrou Laura dias depois, quando chegou tarde do trabalho, e a viu na cozinha, preparando algo para comer. Ele não sabia que ela ainda estava lá. Pelo tempo que já tinha se passado, assumiu que tinha desistido como todas as outras. Você ainda não foi embora? Ela nem se virou para olhar para ele. Apenas abriu a geladeira, pegou uma jarra de suco e respondeu com calma. Ainda não, mas se quiser me pagar para sair, aceito um bom valor. A resposta pegou Gabriel desprevenido. Nenhuma funcionária falava com ele daquele jeito. Ele cruzou os braços observando-a. Você não parece do tipo que gosta desse trabalho. Laura finalmente se virou encostando-se no balcão. Você também não parece do tipo que passa tempo com os filhos. Mas pelo visto, isso não impede ninguém de estar aqui. Gabriel sentiu um misto de irritação e surpresa. Ela não tinha medo dele. Não se preocupava em ser educada apenas porque ele assinava seu salário. Ele deveria tê-la demitido ali mesmo, mas em vez disso, apenas ficou parado, tentando entender quem era aquela mulher que, em tão pouco tempo, já tinha conseguido abalar o que ele conhecia tão bem. Laura sabia que os primeiros dias seriam um teste. Nenhuma babá antes dela tinha durado muito, e pelo jeito que as crianças a olhavam, ela entendia o motivo. Não era só rebeldia ou bagunça, era uma mistura de dor e desafio, como se quisessem ver até onde ela iria antes de desistir. Sofia, a menor, foi a mais fácil de lidar. No segundo dia, já puxava a barra da camisa de Laura, perguntando se ela podia fazer tranças em seu cabelo. Mariana e Henrique eram travessos, gostavam de correr pela casa, esconder objetos e fingir que não ouviam quando alguém os chamava. Mas o verdadeiro problema era Lucas. Ele não fazia birra, não gritava, não jogava coisas no chão. Simplesmente ignorava Laura como se ela fosse invisível. Quando ela falava, ele fingia que não escutava. Quando ela tentava envolvê-lo em alguma conversa, ele se levantava e saía. E, ao contrário dos irmãos, não parecia minimamente interessado em testá-la. Para ele, Laura já estava condenada ao fracasso. Então, não havia necessidade de gastar energia com aquilo. Ela entendia o que estava acontecendo. Lucas estava machucado e usava a indiferença como escudo. O primeiro grande teste veio em uma manhã de sábado. Laura acordou cedo, tomou um café rápido e desceu para a sala. Encontrou Mariana e Henrique espalhando travesseiros pelo chão, construindo uma espécie de forte improvisado. Sofia estava no meio, segurando um pedaço de pano como se fosse uma capa de super-heroína.
A cena era divertida, mas Laura percebeu que havia algo errado quando viu um balde cheio de farinha e um copo de suco no meio da confusão. Eles estavam planejando alguma coisa. Sem dar tempo para que agissem, Laura cruzou os braços e olhou para eles. Isso parece um ótimo plano. Mas vocês têm ideia de quem vai limpar essa bagunça depois? Henrique tentou esconder o balde atrás de si. Mas Mariana, mais direta, ergueu o queixo e respondeu: Você, ué. As outras babás sempre limpavam. Laura sorriu de canto, pegou um dos travesseiros do chão e jogou direto na cabeça de Henrique, espalhando farinha por todo lado. Mariana arregalou os olhos, surpresa. Errado. Vocês começaram, vocês limpam. Boa sorte. E sem dizer mais nada saiu da sala. Os três ficaram parados por um momento, sem saber o que fazer. Eles esperavam gritos, sermões, talvez um castigo. Mas não aquilo. No final, acabaram limpando tudo sozinhos, resmungando enquanto Laura observava de longe, segurando o riso. Ela sabia que não podia controlar o caos, mas podia ensiná-los a lidar com ele. Lucas assistiu a cena de longe, sentado no sofá com os braços cruzados. Não parecia impressionado. Quando os irmãos terminaram de limpar e Laura foi para a cozinha, ele se aproximou. Você acha que vai durar mais que as outras? Laura pegou um copo de água e olhou para ele, sem pressa. Não estou preocupada com isso. Se durar, durei. Se não durar, paciência. Lucas arqueou uma sobrancelha. Nenhuma babá antes dela tinha falado assim. Todas tentavam convencê-lo de que se importavam, que estavam ali para ajudar, mas Laura parecia não se esforçar para provar nada. Ao longo da semana, Laura foi percebendo os padrões da casa. Os gêmeos eram os mais fáceis de lidar, bastava dar atenção e propor desafios. Sofia precisava de carinho e alguém para ouvir suas histórias malucas. Mas Lucas era um enigma. Ele mal falava com o pai, evitava conversas na mesa de jantar e passava a maior parte do tempo no próprio quarto. Certa noite, enquanto passava pelo corredor, Laura ouviu barulho vindo do andar de cima. Subiu devagar e encontrou Lucas no telhado, sentado, olhando para o céu. Ela se encostou na porta, sem invadir o espaço dele. Quer que eu finja que não vi ou quer companhia? Ele não respondeu, mas também não mandou ela embora. Laura se aproximou e sentou ao lado, deixando o vento gelado bater no rosto. Depois de alguns minutos em silêncio, ela falou de novo. Aposto que sua mãe não gostava que você viesse aqui. Lucas ficou tenso por um segundo. Depois suspirou. Não, ela odiava. Sempre achou perigoso. Laura assentiu, olhando para o céu, escuro. Ela devia ser esperta, então. Lucas virou o rosto para encará-la, tentando entender qual era o jogo dela. Mas Laura não parecia estar jogando nada. Ela apenas ficou ali, olhando as estrelas, sem pressioná-lo para falar, sem tentar consertar nada. Ele percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, alguém apenas existia ao lado dele sem exigir nada em troca. E talvez sem perceber, isso o fez baixar a guarda um pouco. Não muito, mas o suficiente para que naquela noite ele não se sentisse completamente sozinho. Laura nunca forçou nada, não tentou ganhar a confiança das crianças com promessas ou presentes, nem tentou substituir a ausência de Elisa com palavras bonitas. Ela simplesmente esteve ali, todos os dias, sem fugir, sem desistir, sem mudar sua forma de ser. E foi exatamente isso que começou a fazer diferença. Aos poucos, a casa, antes mergulhada em silêncio e tensão, começou a se transformar. Os gêmeos foram os primeiros a baixar a guarda. Mariana e Henrique adoravam desafios, e Laura percebeu isso. Rápido! Criava pequenas competições entre eles. Fazia apostas bobas, como quem conseguia arrumar o quarto mais rápido, ou quem sabia mais curiosidades sobre algum assunto aleatório. Eles entravam no jogo sem perceber, rindo enquanto tentavam superar um ao outro. No final, nem notavam que estavam fazendo exatamente o que ela queria. Sofia, por outro lado,
Não precisou de muito tempo para se apegar. Logo estava seguindo Laura pela casa, segurando sua mão, chamando-a de minha ajudante oficial toda vez que precisava de algo. Gostava de contar histórias intermináveis, misturando fadas, dinossauros e astronautas em uma única narrativa. Laura ouvia tudo com paciência, fazia perguntas, fingia surpresa nos momentos certos. Não era difícil gostar daquela garotinha, e Sofia parecia saber disso. Um dia, enquanto Laura penteava seu cabelo antes de dormir, Sofia olhou para ela pelo espelho e disse, como se fosse um fato óbvio, que ela já fazia parte da família. Laura apenas sorriu. Lucas era diferente. Ele ainda se mantinha distante, observando de longe, sem se deixar envolver. Mas Laura percebia pequenos sinais de mudança. Ele não ignorava mais sua presença como fazia no começo. Respondia quando ela falava, mesmo que fosse com uma frase curta. Ficava na sala quando ela estava por perto, ao invés de se trancar no quarto. Uma noite, Laura o encontrou na cozinha pegando um copo de água e fez um comentário aleatório sobre um filme que os irmãos estavam assistindo. Lucas revirou os olhos e disse que era um filme idiota, mas 5 minutos depois, apareceu na sala e assistiu o final junto com eles. Gabriel começou a notar a mudança. Ele chegava tarde, mas percebia que o ambiente estava diferente. Havia mais barulho, mais risadas, menos tensão. As crianças pareciam mais calmas, menos explosivas. Ele não falava muito com Laura, mas via o efeito dela na casa. Certa noite, encontrou Sofia dormindo no sofá, a cabeça apoiada no colo de Laura. Mariana e Henrique estavam jogados no chão, exaustos depois de alguma brincadeira. Lucas estava ali também, não tão próximo, mas presente. Gabriel parou por um instante, observando a cena, sentindo algo que não sabia explicar. Fazia tempo que sua casa não parecia um lar. O primeiro grande avanço com Lucas aconteceu de forma inesperada. Era uma noite chuvosa, e uma queda de energia deixou a casa inteira no escuro. As crianças gritaram de susto, Sofia começou a chorar, e Mariana tropeçou em um móvel tentando se mexer no escuro. Laura, no entanto, agiu rápido. Pegou uma lanterna e falou como se tudo fosse parte de uma aventura. Disse que estavam em uma missão secreta, onde só os mais corajosos conseguiam atravessar a casa sem tropeçar. Mariana e Henrique entraram. Na brincadeira na hora, Sofia se acalmou um pouco, e Lucas, mesmo resmungando, pegou outra lanterna e ajudou os irmãos a encontrarem velas. Quando a luz voltou, todos estavam rindo. Lucas percebeu que tinha se deixado levar, e pela primeira vez, não se arrependeu disso. A partir daquele dia, a resistência dele começou a enfraquecer. Não foi de uma hora para outra, mas Laura percebeu as pequenas mudanças. Ele passou a aceitar sua presença sem tanta frieza. Não evitava mais ficar no mesmo ambiente. Em uma tarde, ela o encontrou sentado no quintal, consertando uma bicicleta velha. Em vez de apenas ignorá-la, como faria antes, ele olhou para ela e disse que não precisava de ajuda, mas se quisesse assistir, tanto fazia. Laura apenas se sentou, ao lado, sem dizer nada. Era um progresso. Os gêmeos passaram a chamá-la para brincar com mais frequência. Sofia começou a pedir que Laura a buscasse na escola, dizendo que queria mostrar para os amigos a pessoa mais legal da casa. Lucas já não a tratava como se fosse invisível. Gabriel continuava distante, mas não podia negar que algo estava diferente. Ele não sabia se gostava daquilo ou se sentia ameaçado. Mas uma coisa era certa. Laura tinha mudado a casa. E querendo, ou não, ele sabia que precisava aceitar isso. Gabriel nunca prestou muita atenção nas babás que passaram por sua casa. Para ele, todas eram temporárias, passageiras, mulheres contratadas para um trabalho que, cedo ou tarde, desistiriam de fazer. Mas Laura estava demorando mais do que ele esperava para desistir. E sem perceber, ele começou a notar sua presença. No começo, foi por pura curiosidade. Como alguém conseguia lidar com aqueles garotos teimosos sem perder a paciência? Como ela podia ser tão calma quando Lucas se trancava no quarto? Ou quando os gêmeos quebravam alguma coisa? Ele via tudo de longe,
sem interferir, mas começou a reparar nos detalhes. Uma noite, chegou do trabalho mais cedo do que o habitual. A casa estava diferente. Não era mais aquele ambiente pesado que ele deixou depois da morte de Elisa. Havia som de risadas, o cheiro de pipoca no ar, uma bagunça que de alguma forma parecia natural. Ao entrar na sala, viu as crianças sentadas no chão, assistindo a um filme. Sofia estava enrolada em um cobertor. Mariana e Henrique disputavam um pedaço de chocolate, e Lucas, mesmo fingindo não estar tão interessado, estava lá. Mas o que realmente chamou a atenção de Gabriel foi Laura, sentada no meio deles, como se sempre tivesse feito parte daquilo. Ela não agia como uma funcionária. Não tentava se impor como autoridade. Não falava com aquele tom forçado que tantas outras usaram antes dela. Apenas estava ali, do jeito certo, sem exagero, sem esforço. Gabriel não disse nada. Apenas ficou parado na porta por alguns segundos antes de subir para o quarto. Mas algo nele ficou inquieto. Não sabia se era a forma como ela fazia aquilo parecer fácil, ou o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, sua casa parecia um lar outra vez. Nos dias seguintes, ele começou a observá-la sem perceber. Via como ela lidava com os desafios diários sem se exaltar. Como fazia Mariana e Henrique obedecerem sem precisar gritar. Como conseguia fazer Sofia dormir com uma simples história, inventada na hora. E principalmente como Lucas já não parecia tão fechado quando estava perto dela. Gabriel não sabia explicar. Mas era como se Laura tivesse encontrado um caminho até o coração das crianças. Um caminho que ele mesmo não conseguiu encontrar desde que Elisa partiu. Mas ele não era o único que estava observando. Laura também notava Gabriel, ou melhor, notava sua ausência. Via como ele evitava estar em casa por muito tempo, como sua presença parecia mais a de um visitante do que a de um pai. Ele chegava tarde, jantava sozinho, passava pouco tempo com os filhos. Mas nos últimos dias, ela percebeu algo diferente. Gabriel estava mais presente. Ele ainda era distante, ainda parecia desconfortável com a própria casa, mas estava tentando. Mesmo que não falasse nada, estava ali, olhando, prestando atenção. Uma noite depois que as crianças foram dormir, Laura foi até a cozinha buscar um copo de água. Encontrou Gabriel sentado à mesa, mexendo no celular. Ele ergueu os olhos por um instante quando ela entrou, mas não disse nada. Ela também não. Apenas pegou seu copo e se encostou no balcão. O silêncio se estendeu entre os dois, mas não era desconfortável. Então, de repente, ele falou, sem tirar os olhos do celular. Você parece estar fazendo um bom trabalho. Laura ergueu a sobrancelha, surpresa por ele ter dito algo sobre isso. Ela deu de ombros e respondeu, sem rodeios. Estou só fazendo o que precisa ser feito. Gabriel fechou o celular e olhou para ela por um momento. Você não parece o tipo de pessoa que aceita esse tipo de trabalho por necessidade. Laura riu, mas sem humor. E você não parece o tipo de pai que passa tempo com os filhos. Mas aqui estamos. Ele franziu a testa, mas não retrucou. Era a primeira vez que alguém falava com ele daquele jeito sem medo. Depois daquele dia, Gabriel passou a observá-la ainda, mais. Não porque queria encontrar falhas, mas porque algo nela o intrigava. Não era só o fato de que ela estava conseguindo se conectar com seus filhos. Era o jeito como ela parecia carregar algo que ninguém via. Um peso invisível, um passado que ela não mencionava. Gabriel sabia reconhecer quando alguém estava escondendo alguma coisa, e por alguma razão, ele queria saber o que Laura escondia. Gabriel sempre foi um homem observador. Era um instinto natural, algo que aprendeu nos negócios. Ele sabia quando alguém mentia, quando alguém escondia informações, quando algo não se encaixava direito. E Laura, por mais eficiente que fosse, tinha algo que não encaixava. Não era só o fato de que as crianças tinham se apegado a ela rapidamente, ou que Lucas, o mais difícil de todos, já não parecia rejeitá-la como fazia com as outras babás. Era a forma como ela evitava falar sobre si mesma, como desviava de perguntas simples e como, de vez em quando,
parecia perdida em pensamentos distantes, como se carregasse um peso que ninguém mais enxergava. No começo, Gabriel tentou ignorar. Afinal, o que importava? Ela estava fazendo um bom trabalho. Os filhos pareciam mais felizes e a casa tinha voltado a ter vida. Mas ele não conseguia evitar. Era sua natureza desconfiar. Então, sem pensar muito, chamou Dona Célia em seu escritório uma noite, depois que as crianças dormiram. Queria saber o que ela achava de Laura. Dona Célia era alguém em quem confiava, trabalhava para sua família há anos e conhecia a rotina da casa melhor do que ninguém. Se Laura tivesse algo estranho, Dona Célia certamente teria percebido. A mulher cruzou os braços e suspirou antes de responder. Laura é diferente das outras. Não se assusta fácil, não chora no primeiro problema, não tenta agradar ninguém, à força. Gabriel concordou com a cabeça, mas esperou que ela continuasse. O problema, Sr. Antunes, é que ela não fala sobre si mesma. Nunca menciona família, passado, nada. Como se não tivesse vindo de lugar nenhum. Gabriel ficou em silêncio por alguns instantes, processando. Ele não era do tipo que gostava de viver com perguntas sem respostas. Se Laura estava escondendo alguma coisa, ele precisava descobrir o que era. No dia seguinte, sem dizer nada ninguém entrou em contato com um investigador particular, alguém discreto, eficiente, que já tinha usado antes para verificar pessoas ligadas à empresa. Não queria nada grande, apenas informações básicas. Quem era Laura Mendes? De onde veio? Por que parecia determinada a esconder sua vida anterior? O investigador aceitou o trabalho e prometeu um relatório detalhado em poucos dias. Gabriel desligou o telefone sem culpa. Não se tratava de invadir a privacidade dela, apenas de proteger sua família. Enquanto esperava respostas, continuou observando Laura com mais atenção. Ele queria encontrar pistas, algo que entregasse o que ela escondia. Uma noite, quando passou pelo corredor, a viu sentada no sofá, olhando para uma foto de Elisa. Não. Tocava nela. Não chorava. Apenas olhava. Quando percebeu sua presença, levantou rápido e voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas Gabriel viu. Ela estava conectada àquilo tudo de um jeito que ele ainda não entendia. Dias depois, o investigador ligou. Gabriel atendeu no mesmo instante, ansioso pelas respostas. Mas, do outro lado da linha, veio algo que ele não esperava. Sr. Antunes, tem algo estranho aqui. Não há muitos registros sobre Laura Mendes. Nenhum endereço fixo nos últimos anos. Nenhum histórico sólido de empregos anteriores. É como se ela tivesse começado a existir recentemente. Gabriel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele pediu para que continuassem a busca. Queria cada detalhe possível. No entanto, a curiosidade já estava se transformando em inquietação. Quanto mais tempo passava, mais ele percebia que Laura não era apenas uma babá que apareceu por acaso. Ela tinha uma história que não queria que ninguém descobrisse. E Gabriel, que nunca aceitou viver com dúvidas, estava prestes a encontrar respostas que poderiam mudar tudo. Gabriel não sabia exatamente quando parou de ver Laura apenas como a babá das crianças. Talvez tenha sido no dia em que entrou em casa e encontrou Sofia dormindo no colo dela, parecendo tão segura e tranquila que ele sentiu um aperto no peito. Ou talvez tenha sido quando percebeu que Lucas, que mal dirigia a palavra a ele, agora conversava com Laura sobre coisas que ele nunca compartilhava com ninguém. Mas o que mais o incomodava era o fato de que, toda vez que ele passava por ela, sentia algo diferente. Algo que não queria sentir. Laura, por outro lado, parecia não notar. Continuava fazendo seu trabalho do mesmo jeito, lidando com as crianças, organizando a rotina da casa e, sempre que possível, mantendo distância de Gabriel. Não era falta de respeito, nem medo. Era como se ela simplesmente não quisesse abrir espaço para qualquer tipo de proximidade entre eles, e isso o deixava irritado. Não estava acostumado a ser ignorado. Em uma noite qualquer, depois que as crianças foram dormir, Gabriel a encontrou na cozinha. Ela estava preparando um chá, vestindo uma roupa simples e com o cabelo preso de qualquer jeito. Ele percebeu que nunca tinha parado para realmente olhá-la.
Não era do tipo que chamava a atenção à primeira vista, mas tinha algo nela que era difícil de ignorar. Sem pensar muito, ele se aproximou e abriu a geladeira, procurando algo que nem sabia o que era. Laura continuou no lugar, como se ele não estivesse ali. Mas quando ele fechou a porta, falou sem encará-lo. Vai continuar me observando ou vai dizer alguma coisa? Gabriel arqueou as sobrancelhas, pego de surpresa. Não sabia que estava olhando. Ela riu de leve, sem tirar os olhos da xícara em suas mãos. Você sempre sabe exatamente o que está fazendo. Não finja que não. Ele cruzou os braços, sentindo que ela estava o provocando de propósito. Você fala como se me conhecesse. Laura finalmente levantou o olhar, e havia algo nele que Gabriel não conseguiu decifrar. Eu conheço o seu tipo. Homens que acham que ninguém os percebe, mas que estão sempre analisando tudo ao redor. Gabriel não soube o que responder, porque ela estava certa. Ele fazia isso o tempo todo, mas o que o incomodava era o fato de que ela o enxergava além da fachada que ele criava. Antes que pudesse dizer algo, Laura terminou seu chá e saiu da cozinha, como se a conversa nunca tivesse acontecido. Nos dias seguintes, Gabriel se pegou prestando mais atenção nela, como ela lidava com as crianças, como sabia exatamente o que dizer para cada uma delas. E, o mais estranho, como a presença dela fazia sua casa parecer um pouco menos vazia. Então, certa tarde, quando encontrou Lucas sentado no quintal, consertando a corrente da bicicleta, resolveu puxar assunto. Está estragada? Lucas deu de ombros. Nada que não possa ser arrumado. Gabriel hesitou antes de falar. Laura pode te ajudar com isso. Ela parece saber lidar com coisas quebradas. Lucas sorriu de canto sem levantar a cabeça. Parece que... sim. Naquela noite, Gabriel passou pelo corredor e viu Laura no quarto de Sofia, terminando de contar uma história. A menina já estava quase dormindo, e Laura ajeitava seu cobertor com um carinho que ele não via há muito tempo. Ficou parado na porta, sem querer interromper. Mas Laura percebeu sua presença. Por um momento, nenhum dos dois falou nada. Depois, ela se levantou e caminhou até ele, parando a poucos centímetros de distância. Sei que você tem perguntas, Gabriel. Ele a encarou, sentindo a respiração presa no peito. Então, por que não me dá respostas? Laura sorriu de leve, mas havia algo triste em seu olhar. Porque algumas respostas mudam tudo. Gabriel queria insistir, queria dizer que não tinha medo de mudanças. Mas, antes que pudesse reagir, ela passou por ele e desapareceu no corredor, deixando para trás apenas uma dúvida que ele não conseguia ignorar. Camila Vasconcelos sempre soube o que queria, e durante anos, ela quis Gabriel Antunes. Desde que pisou no mesmo círculo social que ele, fez questão de se aproximar. Não era amor. Camila não acreditava nesse tipo de coisa, mas via Gabriel como um homem poderoso, um parceiro perfeito, alguém que poderia lhe dar status, estabilidade e uma vida cercada de luxo. Tentou de tudo para conquistá-lo, sempre se fazendo presente em eventos, mantendo um flerte sutil, jogando indiretas bem colocadas. Mas então veio Elisa, e Camila percebeu que pela primeira vez tinha perdido algo que achava ser dela por direito. Ela esperou. Não porque aceitava a derrota, mas porque sabia que o tempo podia ser seu aliado. Elisa morreu, e na cabeça de Camila, isso significava uma segunda chance. Gabriel estava sozinho, perdido. E ela poderia ser a pessoa a preencher esse vazio, mas as coisas não aconteceram como ela esperava. Gabriel se afastou do mundo, mergulhou no trabalho e parecia impenetrável. Mesmo assim, Camila não desistiu. Se manteve por perto, sempre aparecendo nos momentos certos, fingindo preocupação, mostrando-se compreensiva. Tudo no tempo certo, até que um dia, percebeu que seu plano estava em risco. Ela ouviu falar de Laura Mendes antes mesmo de vê-la. Algumas conhecidas comentaram sobre a nova babá dos filhos de Gabriel. No início não deu importância. Era só mais uma entre tantas. Mas conforme os dias passaram,
Camila começou a notar mudanças. Gabriel parecia menos ausente. As crianças estavam diferentes. O nome de Laura começou a aparecer demais nas conversas. Então, um dia, Camila decidiu ver com os próprios olhos quem era essa mulher que tinha entrado na casa de Gabriel como uma simples funcionária, mas estava conseguindo algo que ela nunca conseguiu. A primeira vez que a viu foi em um evento na casa de um dos sócios da empresa de Gabriel. Camila estava impecável, como sempre. Vestido perfeito, maquiagem calculada, cada detalhe no lugar. Quando Gabriel chegou, Camila foi cumprimentá-lo com um sorriso ensaiado, mas então percebeu que não estava sozinho. Laura estava a poucos metros, conversando com Mariana e Henrique. Não usava nada sofisticado, não estava tentando chamar atenção, mas mesmo assim, conseguiu. Camila a analisou dos pés à cabeça. Ela não era do mesmo mundo que eles. Não fazia parte da elite, não tinha sobrenome de peso. Então, o que diabos estava fazendo ali? Camila passou a observá-la mais de perto. Aos poucos, percebeu que Laura tinha algo diferente. Não era uma mulher deslumbrada pelo dinheiro de Gabriel. Não tentava agradá-lo. Não parecia interessada em nada além das crianças. Mas era exatamente isso que a tornava perigosa. Gabriel sempre desprezou pessoas que queriam se aproximar dele por interesse. Se Laura fosse ambiciosa, Camila poderia destruí-la com facilidade. Mas não. Ela era discreta, eficiente e, pior, genuína. E era exatamente isso que fazia Gabriel olhá-la daquele jeito. A raiva cresceu dentro de Camila como um incêndio descontrolado. Anos de esforço, paciência e estratégias, tudo ameaçado por uma babá qualquer. Isso não podia acontecer. Se Gabriel não enxergava o risco que ela representava, então ela teria que abrir seus olhos, e estava disposta a ir até o fim para garantir que Laura Mendes desaparecesse da vida dele. Camila Vasconcelos não era do tipo que aceitava perder. Para ela, as coisas aconteciam porque ela fazia com que acontecessem. Sempre foi assim. Conseguiu sua posição social não por sorte, mas porque soube manipular as pessoas certas. Sabia como plantar dúvidas, como mover as peças do tabuleiro sem que ninguém percebesse. E dessa vez, não seria diferente. Gabriel estava cada vez mais próximo de Laura, e aquilo já tinha passado de um incômodo para uma ameaça real. Camila percebeu nos olhares, no jeito como ele ficava atento quando ela estava por perto. No fato de que Laura já não era apenas uma funcionária naquela casa. Se Gabriel ainda não percebia isso, ela faria questão de mostrar. O primeiro passo foi reunir informações. Laura Mendes parecia ter surgido do nada, sem registros significativos, sem uma vida anterior que pudesse ser facilmente investigada. Isso já era um alerta. Pessoas comuns têm passado, têm rastros. Mas Laura não. Camila aproveitou sua influência para procurar alguém que pudesse cavar mais fundo. Dinheiro nunca foi problema, e logo encontrou um detetive disposto a ir atrás de tudo. O que ele descobriu não foi muito, mas foi o suficiente para que Camila criasse sua armadilha. A informação veio discreta, mas carregada de potencial destrutivo. Anos atrás, Laura esteve envolvida em uma acusação de roubo. Nada concreto, nada comprovado. Apenas um rumor, uma suspeita que nunca virou sentença. Mas para Camila, isso era ouro. Ela sabia que não precisava de provas definitivas. Tudo o que precisava era plantar a dúvida na mente de Gabriel. Ele mesmo se encarregaria de fazer o resto. Ela esperou o momento certo. Uma noite, durante um jantar beneficente, aproximou-se de Gabriel com a delicadeza de quem apenas queria protegê-lo. Disse que estava preocupada, que ouvira rumores sobre Laura, que achava que ele deveria ser cuidadoso. No início, ele não demonstrou reação. Apenas ouviu, com aquela expressão indecifrável. Mas Camila percebeu o sutil apertar da mandíbula, o jeito que ele desviou o olhar por um segundo. A semente estava plantada. No dia seguinte, fez questão de deixar que a informação chegasse de outras formas. Comentários soltos em lugares estratégicos, pequenas insinuações no círculo social de Gabriel. Bastou isso para que um de seus associados, sem saber que estava sendo manipulado,
mencionasse o assunto na frente dele. Foi o suficiente. Gabriel não era do tipo que ignorava esse tipo de coisa. Se havia uma dúvida, ele precisava esclarecê-la. Quando ele confrontou Laura, não foi com gritos ou acusações diretas. Gabriel era frio, calculista. Perguntou sobre o passado dela com um tom neutro, como se já soubesse a resposta. Laura percebeu na hora que algo estava errado. Ela viu nos olhos dele que a confiança já não estava ali. Tentou explicar. Tentou dizer que não era bem assim, que havia mais na história do que aquilo. Mas Gabriel não quis ouvir. Para ele, a simples existência da suspeita já era um problema. Foi assim que Laura foi afastada, sem despedidas, sem chance de defesa. Gabriel apenas disse que não podia correr riscos, que precisava proteger sua família. Ela não implorou, não tentou convencê-lo. Apenas pegou suas coisas e foi embora, deixando para trás a única coisa que realmente importava. E Camila, observando tudo de longe, soube que tinha vencido. Pelo menos por enquanto. Laura sentiu no momento em que Gabriel começou a tratá-la diferente. Ele não perguntou nada diretamente, mas a forma como a olhava já não era a mesma. Havia uma frieza em seus olhos, um distanciamento que ela reconhecia bem. Não foi uma mudança brusca. Não aconteceu de um dia para o outro, mas aos poucos ele começou a evitá-la. As conversas ficaram mais curtas, os olhares mais desconfiados. Laura sabia que alguma coisa tinha acontecido, mas não sabia o quê. Até que, uma noite, a resposta veio de um jeito cruel. Ela estava ajudando Sofia a guardar os brinquedos quando Gabriel entrou na sala. Seu tom era controlado demais, seu olhar duro demais. Pediu que Laura o acompanhasse até o escritório, sem explicação. Ela soube naquele momento que algo estava errado. Acompanhou-o em silêncio, sentindo o peito apertar. Assim que a porta se fechou atrás deles, ele foi direto ao ponto. Perguntou sobre seu passado, sobre o que ela estava escondendo. Laura demorou 1 segundo para entender. Gabriel não parecia nervoso, mas havia algo nele que deixava claro que já tinha tomado uma decisão. Laura tentou explicar, disse que não havia nada de errado, que ele estava ouvindo histórias incompletas. Mas Gabriel não quis ouvir. Para ele, o simples fato de existirem dúvidas já era um problema. Não posso deixar meus filhos vulneráveis. Preciso garantir a segurança deles. Laura sentiu o estômago revirar. Depois de tudo o que tinha feito por aquelas crianças, depois de tudo o que construiu naquela casa, ele ainda a via como uma ameaça, como uma desconhecida que poderia representar perigo. Gabriel então disse que o melhor seria que ela fosse embora, que seria mais fácil para todos. Laura não respondeu de imediato. Ela olhou para ele, tentando encontrar alguma hesitação, algum sinal de que ele duvidava da própria decisão, mas não encontrou nada. Ele realmente acreditava que estava fazendo o certo. E isso doía mais do que qualquer coisa. Laura subiu as escadas para arrumar suas coisas, sentindo um nó na garganta. Os gêmeos já estavam dormindo, Sofia também, mas Lucas, como se soubesse que algo estava errado, apareceu no corredor. Ele viu a mala, viu o olhar de Laura e entendeu. Seu rosto ficou tenso e pela primeira vez ele pareceu realmente assustado. "Você vai embora?" A voz dele saiu baixa, como se dissesse as palavras esperando que fossem negadas. Laura respirou fundo. Queria dizer que não. Queria dizer que estava tudo bem. Mas não estava. Lucas não reagiu bem. Ficou parado por alguns segundos, depois fechou as mãos em punhos. "Ele não pode te mandar embora. Isso não é justo." Laura se ajoelhou na frente dele e tentou sorrir, mas falhou. "Às vezes as coisas são assim, Lucas. Não adianta lutar contra." Ele balançou a cabeça, furioso. É claro que adianta. Mas ele sabia que não, porque Gabriel já tinha decidido. Porque naquele momento, nada que Laura dissesse mudaria isso. No dia seguinte, Laura partiu. Sofia chorou. Mariana e Henrique perguntaram quando ela voltaria. E Lucas? Lucas apenas olhou para o pai com um ódio que Gabriel nunca tinha visto antes.
Ele não gritou, não discutiu. Mas na sua expressão estava tudo o que precisava ser dito. Você estragou tudo. Gabriel sentiu o peso daquele olhar por muito tempo depois que Laura desapareceu pela porta. Mas ele não voltou atrás. Ele acreditava que estava protegendo sua família. O que ele não sabia era que, na verdade, estava apenas destruindo o pouco que ainda restava dela. Lucas não falou nada no dia em que Laura foi embora. Não discutiu, não gritou, não tentou impedi-la. Apenas ficou parado, observando enquanto ela cruzava a porta com a mala na mão, sem olhar para trás. Mas Gabriel viu nos olhos do filho que aquilo não tinha acabado. Não era só raiva. Era algo mais profundo. Algo que crescia dentro dele e que cedo ou tarde explodiria. E foi exatamente isso que aconteceu. Nos dias seguintes, Lucas ficou ainda mais calado do que o normal. Ignorava o pai, evitava os irmãos, passava horas trancado no quarto ou saía sem avisar para onde ia. Gabriel percebeu, mas não fez nada. A verdade era que ele não sabia como lidar com aquilo. Convencer-se de que tinha feito o certo era mais fácil do que admitir que talvez tivesse cometido um erro. Ele achou que o tempo resolveria, mas o tempo só piorou tudo. Na noite em que Lucas sumiu, Gabriel tinha chegado tarde do trabalho. A casa estava silenciosa, e Dona Célia o avisou que as crianças já estavam dormindo. Mas quando ele passou pelo corredor, notou que a porta de Lucas estava entreaberta. Sentiu um aperto estranho no peito, e ao empurrá-la, encontrou o quarto vazio. A cama não estava bagunçada. O armário estava do mesmo jeito de sempre. Mas a janela aberta entregava tudo. O medo bateu antes mesmo que ele conseguisse raciocinar. Lucas tinha fugido. Gabriel saiu da casa sem pensar duas vezes. Pegou o carro e dirigiu sem rumo, tentando imaginar para onde o filho teria ido. Ligou para a escola, para os poucos amigos que ele ainda mantinha contato, mas ninguém sabia. O desespero cresceu rápido, transformando-se em algo sufocante. Pela primeira vez, Gabriel percebeu que talvez tivesse passado tanto tempo afastado do próprio filho que agora nem sabia onde ele poderia estar. Foi então que um pensamento surgiu, claro como um soco no estômago. Laura. Se havia alguém capaz de encontrar Lucas, era ela. Gabriel engoliu o orgulho, pegou o telefone e discou o número que ainda lembrava. Quando ela atendeu, sua voz veio fria, distante. Ele não perdeu tempo. Lucas sumiu. Preciso da sua ajuda. Houve um silêncio do outro lado da linha. Por um segundo, Gabriel achou que ela fosse desligar na sua cara. Mas então, com um suspiro cansado, ela respondeu: Onde você já procurou? Laura não precisou de muito tempo para entender para onde Lucas teria ido. Ela o conhecia melhor do que Gabriel queria admitir. Ele não fugiria para longe, não pegaria dinheiro, não tentaria se esconder de verdade. Lucas queria ser encontrado, mas apenas pela pessoa certa. Eles dirigiram em silêncio até um mirante no alto da cidade, um lugar que Laura sabia que ele gostava. Quando saíram do carro, viram a silhueta do garoto sentada na beira, olhando para o nada. Gabriel sentiu um nó na garganta ao ver o filho ali, tão pequeno diante da imensidão da noite. Mas antes que ele pudesse dar um passo, Laura ergueu a mão, pedindo que esperasse. Deixe comigo. Gabriel hesitou, mas assentiu. Observou enquanto Laura se aproximava devagar, sentava ao lado do garoto e ficava ali, sem dizer nada. Depois de um tempo, Lucas falou, a voz baixa, quebrada. Ele me mandou embora. Do mesmo jeito que mandou você. Laura não respondeu de imediato. Apenas olhou para o céu. Respirou fundo e então disse, com toda a calma do mundo: Ele acha que está protegendo vocês, mas está tão perdido quanto você. Lucas ficou em silêncio por um tempo. Depois suspirou, fechou os olhos e finalmente disse o que estava segurando há dias. Eu sinto falta da minha mãe. E agora sinto falta de você também. Laura passou o braço ao redor dele, puxando-o para um abraço apertado. Gabriel observou de longe, sentindo um aperto no peito que não conseguia explicar.
Naquele momento, percebeu que não era Laura quem precisava voltar para casa. Era ele. Gabriel ficou parado, observando Laura e Lucas sentados na beira do mirante. A cidade brilhava abaixo deles, as luzes piscando como se não tivessem ideia de que naquele momento o mundo do seu filho estava em pedaços. Ele queria ir até lá, queria falar, mas não sabia o que dizer. Não sabia como desfazer tudo o que tinha feito, então esperou. Lucas estava com os braços cruzados sobre os joelhos, os olhos fixos no horizonte, a expressão carregada. Laura continuava ali, sem pressioná-lo. Sabia que ele falaria quando estivesse pronto. E ele falou: "Você não devia ter vindo." Laura não se moveu, não discutiu, apenas olhou para ele com calma. "Então por que você veio para cá, Lucas?" O garoto apertou os lábios, irritado. "Porque eu queria ficar longe. Porque eu não queria ver a casa sem você." Gabriel sentiu um aperto no peito. Laura soltou um suspiro leve e balançou a cabeça. Fugir nunca resolve nada. Você pode correr o quanto quiser, mas no fim, a dor vai continuar ali. Lucas virou o rosto para ela, os olhos cheios de raiva e tristeza. "Então o que eu faço?" Laura ergueu a mão e tocou o ombro dele com delicadeza. "Você sente. Você deixa doer. E quando a dor diminuir, você segue em frente." Lucas abaixou a cabeça. Gabriel percebeu que os ombros do filho tremiam. Ele não queria chorar, mas estava tão machucado, tão cansado de segurar tudo sozinho, que não conseguiu evitar. Gabriel finalmente se moveu. Caminhou até os dois, sentou-se ao lado de Lucas e ficou ali, sem dizer nada. O silêncio entre eles era pesado, mas não de um jeito ruim. Era um silêncio de compreensão. Depois de um tempo, Lucas respirou fundo, limpou o rosto e olhou para o pai. "Você errou." Sua voz estava firme, mas sem a raiva de antes. Gabriel assentiu. "Eu sei." Por um momento, parecia que mais nada precisava ser dito. Lucas olhou para Laura, depois para o pai. Então, em um gesto pequeno, mas cheio de significado, ele se inclinou e encostou a cabeça no ombro de Gabriel. Gabriel fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso daquele gesto. Ele não merecia aquele perdão tão fácil, mas aceitaria, porque naquele momento entendeu que ainda tinha tempo para consertar as coisas. Laura observou os dois e sorriu de leve. Depois se levantou, limpando a poeira da calça. "Vamos para casa?" Lucas assentiu, ainda encostado no pai. Gabriel ergueu os olhos para Laura, e naquele instante, soube que ela não era só a babá das crianças. Ela era parte daquela família, mesmo que ele tivesse demorado para perceber. Camila Vasconcelos sabia que Laura estava de volta antes mesmo de alguém lhe contar. Sentiu no ar, no jeito como Gabriel reapareceu nos eventos sociais com uma postura diferente, menos fria, menos distante. Soube quando as conversas nos bastidores mudaram, quando deixou de ouvir sobre um empresário fechado e solitário, e passou a escutar murmúrios sobre uma mulher que estava conseguindo entrar onde ninguém mais tinha conseguido. Mas o que realmente confirmou suas suspeitas foi quando viu Laura ao lado das crianças em um café do centro da cidade, como se nunca tivesse ido embora. Aquilo foi o suficiente para acender sua fúria. Tudo o que tinha planejado, toda a estratégia que montou para tirá-la do caminho, estava desmoronando. Gabriel a trouxe de volta. E se Laura tinha conseguido voltar depois de tudo, significava que ele não só perdoou sua suposta traição, como também estava mais envolvido do que antes. Isso era inaceitável. Camila não ia permitir que aquela mulher sem passado, sem sobrenome, sem importância, roubasse tudo o que era para ser dela. Dessa vez, não bastava apenas plantar a dúvida. Ela precisava de algo maior, algo que não desse a Gabriel outra escolha, senão se afastar de Laura para sempre. Então usou a única coisa que ainda tinha contra ela: a verdade. Na noite de um evento beneficente organizado pela empresa dos Antunes, Camila fez sua jogada. A festa estava cheia de pessoas influentes.
Empresários, jornalistas, gente que adorava um escândalo. Laura estava ali, discreta, conversando com Dona Célia e observando de longe as crianças, que riam em uma mesa próxima. Gabriel, como sempre, circulava entre os convidados, educado, mas sem muito interesse. Era o momento perfeito. Camila esperou que todos estivessem atentos, e então, com um sorriso falso e uma voz alta o suficiente para que os mais próximos escutassem, disse o que vinha aguardando, que era curioso como ninguém sabia quase nada sobre o passado de Laura. Que ela tinha uma história escondida, e que, além do suposto envolvimento com um crime, existia algo ainda pior. Laura Mendes tinha um filho. O impacto daquelas palavras foi imediato. As pessoas se entreolharam, murmurando entre si. Gabriel virou o rosto para Camila, confuso, como se tivesse ouvido errado. Laura, por outro lado, congelou. Seu corpo ficou rígido, os olhos arregalados, e foi nesse momento que Gabriel percebeu que Camila estava falando a verdade. Ele caminhou até Laura, esperando que ela negasse, que dissesse que era outra mentira. Mas ela não disse nada. Apenas abaixou a cabeça, respirando fundo. Gabriel sentiu o chão sumir sob seus pés. Você tem um filho? A pergunta saiu baixa, quase como um sussurro. Laura finalmente ergueu o olhar, e nele não havia culpa, mas também não havia defesa. Sim. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Camila sorriu de canto, satisfeita. Dessa vez, Laura não teria como escapar. O olhar de Gabriel queimava sobre Laura, mas ela não desviou. A confusão, a raiva, a decepção, tudo estava ali, visível nos olhos dele. Mas ela sabia que nada do que dissesse naquele momento mudaria o que estava feito. O silêncio entre eles pesava como uma parede intransponível, enquanto ao redor, os sussurros cresciam. Pessoas cochichavam, trocavam olhares, esperando para ver o desfecho do escândalo que Camila tinha jogado no meio do salão. Laura respirou fundo, sentindo o peito apertado. Ela sabia que esse momento chegaria. Sempre soube que não poderia fugir do próprio passado para sempre. Mas o que mais doía era a expressão de Gabriel. Ele não parecia apenas surpreso. Parecia traído, como se tudo o que eles haviam construído, por menor que fosse, tivesse sido uma mentira. Gabriel abriu a boca para dizer algo, mas ela não esperou. Virou-se e saiu do salão sem olhar para trás. O som dos saltos ecoava no piso frio. Os olhares grudavam nela como lâminas afiadas, mas nada importava. Ela só precisava sair dali. Lá fora, o ar frio da noite bateu contra seu rosto, mas não ajudou a acalmar a tempestade dentro dela. Caminhou rápido até a calçada, tentando pensar no que fazer, para onde ir. Mas antes que pudesse decidir, ouviu passos atrás de si. Laura. A voz de Gabriel veio firme, mas carregada de algo que ela não queria enfrentar. Ela fechou os olhos por um segundo antes de se virar. Ele estava ali, parado, com o olhar duro, os punhos cerrados ao lado do corpo. Por que você nunca me contou? Ela engoliu em seco. Porque eu sabia que isso mudaria tudo. Gabriel passou a mão no rosto, respirando fundo, tentando controlar a frustração. Um filho, Laura? Você tem um filho e nunca achou que eu deveria saber? Ela abaixou os olhos. Eu não queria que me julgassem por algo que já ficou para trás. Ele soltou uma risada amarga. Para trás? Você acha que esconder algo assim faz com que desapareça? Laura não respondeu. O silêncio dela foi tudo o que Gabriel precisou para entender. Então é isso? Você simplesmente vai embora? Ela sentiu vontade de dizer que não, que queria ficar, que queria explicar tudo. Mas o olhar de Gabriel já estava diferente. Já não havia mais o mesmo calor de antes. Camila tinha conseguido o que queria, e Laura sabia quando uma batalha estava perdida. Então apenas se virou e foi embora, sem dizer mais nada. Gabriel passou os dias seguintes tentando convencer a si, mesmo de que fez a coisa certa ao deixar Laura ir. Mas
Por mais que tentasse, algo dentro dele continuava gritando que havia algo errado. A ideia de que Laura escondeu um filho dele pesava, mas o que realmente o incomodava era a maneira como tudo aconteceu. Camila revelou tudo diante de dezenas de pessoas, transformando algo pessoal em um espetáculo público. Laura fugiu, sim, mas não parecia ser culpa. Parecia medo. E Gabriel já tinha visto esse olhar antes. No fundo, ele sabia que Camila estava envolvida nisso de um jeito ou de outro. Tudo aconteceu rápido demais, com informações surgindo na hora exata, para causar o maior impacto possível. Gabriel odiava sentir que tinha sido manipulado. Então decidiu descobrir a verdade. Ele voltou a procurar o investigador particular que já havia contratado antes para investigar Laura. Dessa vez, não queria apenas informações soltas. Queria toda a verdade. Os dias passaram e Gabriel sentiu o peso da ausência de Laura. As crianças estavam desanimadas. A casa parecia ter voltado ao silêncio pesado que ele conhecia bem. Lucas, principalmente, mal olhava para ele. Parecia um espelho de tudo o que já tinha acontecido antes. E Gabriel sabia que, se não fizesse nada, perderia o filho de vez. Quando o telefone tocou e o investigador disse que tinha descoberto tudo, Gabriel sentiu o peito apertar. Ele foi até o escritório do homem e ouviu tudo. Laura não tinha um histórico criminal. O suposto roubo pelo qual foi acusada nunca existiu. Era apenas uma armação. Há anos, Laura esteve em um relacionamento com um homem chamado Ricardo Moreira, um empresário influente que tentou culpá-la por um crime que ele mesmo cometeu. Quando as acusações foram retiradas, a reputação dela já estava destruída. Ela perdeu tudo. E na época, estava grávida. Gabriel sentiu um gosto amargo na boca. O filho que Laura escondeu não foi um erro. Não foi um segredo por egoísmo. Foi uma proteção. O homem que tentou destruí-la era também o pai da criança. E Laura passou anos fugindo dele, tentando garantir que o filho tivesse uma vida segura, longe daquele passado. Gabriel respirou fundo, sentindo a raiva crescer. Não de Laura, mas de si mesmo. De Camila. De tudo o que aconteceu. Ele acreditou em mentiras, afastou Laura sem lhe dar a chance de se explicar. Fechou os olhos para tudo o que sentia e a deixou ir, assim como já havia feito antes. Mas agora ele sabia a verdade. E dessa vez, não ia cometer o mesmo erro. Gabriel sentia o sangue ferver enquanto dirigia até a casa de Camila. O tempo todo ele sabia que havia algo errado, mas permitiu que sua desconfiança falasse mais alto. Ele deixou que Laura fosse embora, sem lutar, sem questionar, sem lhe dar a chance de se explicar. E agora sabia que tudo foi uma armação. Camila não apenas espalhou mentiras, mas jogou sujo, manipulou a situação para garantir que ele afastasse Laura por conta própria. Ela não precisava tirá-la do caminho à força. Bastou plantar a dúvida e esperar que ele fizesse o resto. E Gabriel caiu direitinho. Quando chegou na mansão dos Vasconcelos, não pediu para entrar. Apenas empurrou a porta, ignorando o olhar surpreso do segurança na entrada. Caminhou pelo hall de mármore e encontrou Camila na sala, segurando uma taça de vinho como se já soubesse que ele viria. O sorriso no rosto dela foi a gota d'água. Gabriel cruzou a distância entre eles rapidamente, a raiva estampada em cada movimento. Você armou tudo. Camila arqueou uma sobrancelha e deu um gole no vinho, como se não estivesse nem um pouco preocupada. Você precisa ser mais específico. Ele cerrou os punhos, tentando controlar a vontade de quebrar aquele falso controle dela. Laura nunca roubou nada. E você sabia disso. Camila deu um pequeno sorriso e pousou a taça sobre a mesa de vidro. O que é mais interessante, Gabriel? A verdade ou o que as pessoas acreditam? Você sabe que no fim, dá na mesma. Gabriel riu, mas foi um riso carregado de ironia e fúria. Você destruiu a reputação dela. Fez com que eu a expulsasse da minha casa. Afastou uma pessoa que meus filhos amam. Tudo porque não suportou perder. Camila revirou os olhos cruzando os braços. Não seja dramático. Eu só mostrei quem ela realmente é. Você que decidiu o resto.
Mas, sejamos honestos, Gabriel. Você nunca pensou nela como algo além de uma distração. Gabriel se aproximou mais, sua voz firme e cortante. Você acha que me conhece, Camila? Mas se conhecesse mesmo, saberia que eu nunca esqueço quando alguém me engana. E eu garanto que você vai pagar por isso. O sorriso dela vacilou pela primeira vez. Gabriel não era um homem de ameaças vazias. Ela sabia que ele tinha poder suficiente para acabar com ela se quisesse. Mas se recuperou rápido, tentando manter a pose. Você pode tentar. Mas me diga, Gabriel. A essa altura, você acha que Laura ainda quer te ver? Ele ficou em silêncio por um momento. Não porque tinha dúvida, mas porque sabia que ela tinha razão em uma coisa. Depois de tudo o que aconteceu, Laura não confiava mais nele. E isso era algo que ele teria que consertar por conta própria. Sem hesitar, virou as costas e saiu da casa, deixando Camila sozinha, com seu vinho e sua derrota. Ela pode ter vencido antes, mas agora o jogo tinha mudado, e Gabriel faria o que fosse necessário para trazer Laura de volta. Gabriel não perdeu tempo. Assim que saiu da casa de Camila, pegou o telefone e ligou para o investigador. Precisava encontrar Laura. Não importava onde ela estivesse, não importava se queria vê-lo ou não. Ele não podia deixá-la ir sem pelo menos dizer a verdade. Mas encontrar Laura não era tão simples. Ela não deixou rastros. Seu telefone estava desligado e ninguém sabia para onde tinha ido. Gabriel tentou falar com Dona Célia, mas nem ela tinha informações. A única coisa que sabia era que Laura arrumou suas coisas e saiu sem dizer nada. Isso apenas aumentou sua frustração. Ela estava machucada, e ele era o responsável por isso. Os dias passaram, e Gabriel começou a sentir o peso da ausência dela na casa. As crianças estavam desanimadas, principalmente Sofia, que perguntava por Laura a todo momento. Lucas, que já tinha dificuldades em confiar, agora estava ainda mais fechado. Gabriel tentou manter a rotina, mas nada parecia funcionar. O pior de tudo era saber que Laura estava sozinha em algum lugar, sem qualquer apoio. Ele se odiava por ter acreditado em Camila, por ter deixado a dúvida crescer em sua cabeça. Agora, precisava consertar isso. Mas como pedir perdão para alguém que já sofreu tanto? Na terceira noite de busca, o investigador finalmente ligou. Laura foi vista em uma cidade pequena a algumas horas dali. Estava hospedada em uma pousada simples, longe de tudo. Gabriel pegou as chaves do carro e saiu sem pensar duas vezes. Dirigiu, por horas, com a mente girando em 1000 direções. Pensou no que diria, em como faria para que ela acreditasse nele. Mas no fundo, sabia que não havia palavras certas. Ele precisaria provar que estava arrependido. Quando chegou à pousada, era tarde da noite. O lugar era pequeno, cercado por árvores, com uma recepção modesta e um silêncio absoluto ao redor. Gabriel entrou e perguntou por Laura. A recepcionista o olhou com desconfiança, mas quando ele disse seu nome, ela pareceu entender. Apontou para um dos quartos no andar de cima. Gabriel agradeceu, subiu os degraus devagar e parou diante da porta. Respirou fundo antes de bater. O tempo que levou para Laura abrir pareceu uma eternidade. Quando finalmente surgiu, seus olhos estavam inchados de cansaço, como se não tivesse dormido há dias. O choque de vê-lo ali fez seu corpo enrijecer. Gabriel viu a confusão e a dor em seu olhar, e isso fez seu peito apertar ainda mais. Laura não disse nada. Apenas cruzou os braços, como se estivesse se protegendo. O que você está fazendo aqui? Sua voz saiu fria, mas tremida. Gabriel sentiu um nó na garganta, mas manteve a firmeza. Eu vim te trazer a verdade. Laura riu, mas não foi um riso de verdade. Foi um riso cansado, cheio de amargura. A verdade? Agora você quer falar sobre a verdade? Depois de tudo, Gabriel deu um passo à frente, mas ela não se moveu. Ele respirou fundo e continuou. Eu cometi um erro. Acreditei em uma mentira quando deveria ter confiado em você. Mas agora sei de tudo. Sei o que Camila fez. Sei o que tentaram fazer com você no passado. Laura desviou o olhar,
apertando os braços ao redor do próprio corpo. Ela não queria reviver aquilo. Gabriel percebeu que precisava ir além. Você escondeu seu filho porque estava protegendo ele, não porque queria mentir. Eu entendo isso agora. Sei que você passou anos fugindo, tentando reconstruir sua vida. E eu destruí tudo em 1 segundo. Laura fechou os olhos, respirando fundo. Quando voltou a encará-lo, sua voz saiu mais baixa. Eu não podia correr o risco. Já perdi tudo uma vez. Não podia deixar isso acontecer de novo. Gabriel sentiu um aperto no peito. Ela viveu anos com medo, sempre olhando por cima do ombro, sempre esperando o pior. Ficaram em silêncio por um tempo. A noite estava fria e a luz fraca do corredor lançava sombras suaves no rosto de Laura. Gabriel queria dizer mais. Queria prometer que nunca mais duvidaria dela, mas sabia que palavras não bastavam. Então apenas olhou em seus olhos e disse com sinceridade: Eu só quero que você volte para casa. Para as crianças. Para mim. Laura engoliu em seco, seus olhos cheios de dúvidas. Gabriel sabia que aquilo não seria fácil, mas estava disposto a esperar o tempo que fosse preciso. Laura ficou parada na porta, olhando para Gabriel sem saber o que fazer. Ele estava ali, depois de tudo, dizendo que sabia a verdade, que queria que ela voltasse. Mas como confiar nisso? Como acreditar que, dessa vez, ele não duvidaria dela de novo? Ela sentia um turbilhão dentro de si. Uma parte dela queria dizer sim, queria correr para os braços dele e voltar para as crianças, para tudo o que havia construído naquela casa. Mas a outra parte, essa estava quebrada, machucada demais para acreditar que seria tão simples assim. Gabriel viu a hesitação dela e não insistiu, apenas respirou fundo e disse que não sairia dali até que ela acreditasse que ele estava falando a verdade. Laura cruzou os braços e desviou o olhar. Não sabia se queria mandá-lo embora ou se queria acreditar que, talvez, ainda houvesse algo ali. O silêncio entre os dois ficou pesado. Gabriel passou a mão pelo rosto, cansado. Ele não era um homem de pedir segundas chances. Não era alguém que voltava atrás facilmente. Mas por Laura, ele voltaria quantas vezes fosse necessário. Antes que qualquer um dos dois pudesse dizer mais alguma coisa, um barulho do lado de fora fez Laura se sobressaltar. Um carro acelerando, pneus cantando no asfalto molhado. Gabriel franziu a testa e virou-se para olhar pelo corredor da pousada. Algo parecia estranho. Laura também sentiu isso. Havia algo errado naquela noite, um incômodo que não sabia explicar. Barulho do motor ficou mais alto, mais próximo, e então tudo aconteceu rápido demais. O carro surgiu na rua em alta velocidade, indo direto para a entrada da pousada. Laura mal teve tempo de reagir. Gabriel a puxou pelo braço no último segundo, fazendo-a cair no chão junto com ele. O carro passou raspando pela calçada, atingindo uma lixeira e derrapando antes de sumir na esquina. O coração de Laura disparava no peito. Gabriel se levantou rápido, ajudando-a a ficar de pé. Você está bem? A voz dele estava tensa, os olhos analisando tudo ao redor. Laura assentiu, ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Mas Gabriel já tinha entendido. Isso não foi um acidente. Alguém queria machucar Laura, e ele tinha uma boa ideia de quem poderia estar por trás disso. Laura olhou para ele, ainda assustada. Gabriel, isso... Ele segurou seus ombros, fazendo com que ela focasse apenas nele. Eu não vou deixar nada acontecer com você. A respiração dela ainda estava acelerada, mas pela primeira vez naquela noite, ela acreditou nele. Porque, pela primeira vez, viu em seus olhos que ele estava disposto a protegê-la, custasse o que custasse. Laura sentia o corpo inteiro tremer. O som do carro derrapando ainda ecoava em sua cabeça, e seu coração batia tão rápido que ela mal conseguia respirar direito. Gabriel segurava seus ombros com firmeza, olhando para ela como se tentasse garantir que ela não desapareceria. Você precisa vir comigo. Sua voz era firme, sem espaço para discussão.
Mas Laura não era do tipo que aceitava ordens. Ela soltou um suspiro trêmulo e afastou as mãos dele devagar. Gabriel, Ele balançou a cabeça antes que ela pudesse terminar. Não vou te deixar sozinha. Ela hesitou por um instante, mas sabia que ele estava certo. Não importava o quanto quisesse fingir que podia lidar com aquilo sozinha. A verdade era que alguém queria machucá-la. E depois do que aconteceu, ela não podia mais ignorar. Então, sem dizer mais nada, ela assentiu. Gabriel pegou sua mão e a puxou para o carro, saindo dali antes que qualquer outra coisa acontecesse. O caminho de volta foi silencioso. Laura olhava pela janela, tentando organizar seus pensamentos, enquanto Gabriel dirigia com o maxilar travado. Ela sabia que ele estava furioso. Não com ela, mas com toda a situação. Quando chegaram à casa dele, Laura sentiu um nó na garganta. Fazia pouco tempo que havia saído dali, mas parecia que uma eternidade tinha passado. Assim que entraram, as crianças correram até ela. Sofia foi a primeira a abraçá-la, se pendurando em seu pescoço e chorando sem parar. Eu sabia que você ia voltar. Laura segurou a menina com força, sentindo o peito apertado. Mariana e Henrique vieram logo depois, segurando suas mãos, sorrindo como se o mundo finalmente estivesse no lugar certo. Lucas ficou um pouco mais afastado, mas seus olhos brilhavam de alívio. Gabriel observou tudo sem dizer nada. Laura olhou para ele por cima dos ombros das crianças, e naquele momento, algo entre eles mudou. Não era mais sobre desconfiança, sobre mágoas ou erros. Era sobre o que realmente importava. Mais tarde, quando as crianças já estavam dormindo, Gabriel a encontrou na varanda. A noite estava fresca, e Laura olhava para o céu, abraçando a si mesma. Ele se aproximou devagar, parando ao seu lado. Obrigado por voltar. Ela soltou um riso leve, cansado. Eu não sei se eu voltei, ou se nunca fui embora de verdade. Gabriel virou o rosto para olhá-la. Então fique, não como antes, não como funcionária, mas como parte dessa família. Laura sentiu um aperto no peito. Não esperava ouvir aquilo. Você tem certeza? Depois de tudo? Gabriel assentiu, segurando sua mão. Eu errei, Laura, e vou passar o tempo que for preciso provando que me arrependo. Ela olhou para ele por um longo tempo. Então respirou fundo e apertou a mão dele de volta. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que finalmente poderia parar, de fugir. Laura nunca imaginou que voltaria para aquela casa, muito menos que encontraria paz ali. Mas os dias passaram, e ela percebeu que algo dentro dela tinha mudado. Gabriel também havia mudado. Ele estava presente, fazia questão de estar com as crianças, de estar com ela. Não era apenas culpa pelo que aconteceu, não era só arrependimento. Era algo mais profundo, mais real. E isso a assustava, porque ela sabia o que estava acontecendo. Gabriel não era um homem de metades. Quando queria algo, fazia acontecer. E agora, ele queria Laura, não apenas como parte da casa, mas como parte da família. Era visível na forma como ele a olhava, na maneira como segurava sua mão quando achava que ninguém estava vendo, no jeito que a procurava sempre que algo acontecia. Mas Laura ainda lutava contra isso. Por mais que sentisse o mesmo, havia um medo dentro dela. Medo de que tudo desmoronasse. Medo de que fosse bom demais para ser verdade. Mas Gabriel era paciente. Ele não a pressionou, não exigiu nada. Apenas continuou ali, dia após dia, mostrando que dessa vez ele não iria a lugar nenhum. E foi assim que, aos poucos, Laura começou a acreditar. Não apenas nele, mas em si mesma. Então, em uma noite tranquila, enquanto estavam todos reunidos na sala, Gabriel fez algo inesperado. As crianças estavam espalhadas pelo sofá, rindo de alguma história boba que Henrique contou. Laura estava sentada ao lado de Sofia, brincando com os cabelos dela. Gabriel se levantou devagar, pegou algo no bolso e, sem aviso, se ajoelhou diante de Laura. O silêncio tomou conta do ambiente. Mariana arregalou os olhos. Lucas se endireitou no sofá. Sofia cobriu a boca com as mãos.
Laura congelou. Gabriel pegou sua mão, olhou direto em seus olhos e, com a voz firme, disse apenas o essencial: casa comigo. Laura sentiu o coração disparar. Não esperava aquilo, não ali, não daquele jeito, mas ao mesmo tempo, soube que não poderia existir momento melhor. Olhou para ele, para as crianças, para tudo o que haviam construído. Respirou fundo e sorriu, sentindo as lágrimas escorrerem. Sim, o grito de comemoração das crianças preencheu a casa, e Gabriel sorriu como há muito tempo não sorria. Naquele momento, Laura soube que não estava apenas aceitando um pedido. Estava aceitando um novo começo. Um onde ela não precisava mais fugir. Um onde, pela primeira vez, ela tinha um lar de verdade.